Povo de Deus, estamos aqui mais um dia para nós conversarmos sobre espiritualidade. Seja bem-vindo para a nossa conversa. Hoje o assunto é espiritualidade e vida social, que tem tudo a ver uma coisa com a outra, sem dúvida. Semana passada estivemos com o professor Márcio, tratando sobre a dimensão profética da espiritualidade. E hoje vamos falar sobre a vida social. Temos muita alegria a presença do Luciano. Luciano é amigo já, vamos falar amigo antigo, né? Senão pega mal, né? Mas há muito tempo somos amigos, desde a passagem da juventude, da Jacareí. E ele hoje, pai da Dani, a Daniela, aliás, ele é esposo da Daniela, pai do Vinícius, da Laurinha, né? Que saudamos com carinho. E ele é da Comissão Sociopolítica em nossa diocese. Seja bem-vindo, Luciano. Muito obrigado. Muito obrigado, Padre Ronildo. Obrigado a você que nos assiste. É um prazer muito grande e principalmente tratar de um tema tão importante nos nossos dias, né? A espiritualidade e o social. O social anda tão desgarrado ultimamente. Ou você vive a espiritualidade individualista ou você vive o social individualista. Então, um tema bem amplo. Bacana, hein? É bem isso. Nós vamos ver o que tem de conexão entre vida espiritual e vida social. Que Jesus, sem dúvida, viveu muito bem, sem dúvida. Convido você para um momento de oração, como todo programa nós fazemos. Faça um minuto de silêncio, um momento de silêncio, para perceber Deus presente e agindo em nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, Luciano. Muito feliz pela sua presença aqui. Temos chamado pessoas que contribuem diretamente na reflexão nesse novo projeto, nessa iniciativa da paróquia São Vicente de Paulo. Vida espiritual. Eu tenho para mim, Luciano, que se nós falarmos sobre vida espiritual, já basta. Já basta. Já basta. Por que basta? Porque tendo uma verdadeira ou profunda vida espiritual, necessariamente, automaticamente, podemos falar, teremos vida social com qualidade. Então é vida social e a vida espiritual que não se contradizem. É bom falar também que estamos aqui na casa paroquial, gravando aqui, tem caminhão que passa, cachorro que late, mas sem problemas. Não é verdade? Vida espiritual, vida social. Ter uma vida espiritual não quer dizer estar alheio à vida social. Não, pelo contrário. Até mesmo por toda essa questão que Cristo nos transmite a respeito da sua espiritualidade, nós não podemos jamais viver uma espiritualidade individualista. E o social, a sociedade, tem que estar sempre junto. Não tem como me ajoelhar e pedir somente para mim. Eu tenho que ajoelhar e pedir para o contexto onde eu estou. Quer seja o bairro onde eu moro, quer seja a cidade, o estado, o país, o mundo como um todo. Porque se nós temos toda a condição para melhorar a vida um do outro, a espiritualidade ela estará presente. E quando eu penso só no eu, com toda certeza eu abandono todo o lado social, porque eu vivo no meio. Então, se eu vivo no meio, eu tenho que colocar essa espiritualidade para todos. E nada melhor, nada mais justo do que fazer da espiritualidade um meio de transformação social. Porque a espiritualidade vai dar base, vai dar um conteúdo de vida para você. Você acredita em valores, você acredita em Deus, e daí a convivência terá um gosto diferente. Mesmo tratando de temas tão simples para nós, perdão, fraternidade, né? Depois entra justiça, entra solidariedade, mesmo coisas simples que não são simples, mas que o cristianismo nos convida a ter uma convivência saudável, não é verdade? Sim. Até
a grande questão dos nossos tempos hoje, eu vou sempre frisar essa questão da individualidade, porque o nosso mundo tão capitalista que está, ele passou a trabalhar tanto essa questão da individualidade, somente da competência, a questão de você ser melhor do que o outro para conseguir alguma coisa, e isso faz com que você pise e transforme as pessoas num degrau. Então, se você quer subir, você passa pisando em alguém para conseguir aquele objetivo. Sem falar que você pode tornar a pessoa um objeto. Sim. Eu nem falo só em vida social, uma coisa macro, mas também até no próprio casamento. O marido pode fazer da esposa e dos filhos, por exemplo, um objeto de realização pessoal, mas não se preocupar com a realização do outro. E isso reflete também na vida espiritual e na vida social. E até entrando nesse contexto, há muito tempo, né, quando você celebrou o meu casamento com a Dani. Faz tempo. Antes nós conversávamos muito a respeito disso, né? E o nosso grande diálogo naquele momento era o quê? Não era me casar para ter uma escrava ou a Dani para ter alguém que colocasse dinheiro em casa. Não era nada disso. O nosso grande foco sempre foi o casamento como um momento de cumplicidade. Então, ser cúmplice um do outro. E na nossa casa, todos fazem um pouco de cada coisa, as crianças também fazem. Então, nós tivemos também um princípio lá no VIDS, né? Um grupo de voluntariado com as irmãs salesianas, onde nós aprendemos muito a questão do voluntariado. Então, ser voluntário dentro da própria casa. Como se faz isso? Trabalhando junto com o outro, não fazendo com que o outro seja seu escravo. Arrumar o seu quarto, arrumar uma sala, lavar uma louça, isso também contribui. E eu sou testemunha de que o Luciano lava a louça e até cozinha também. Aliás, espiritualidade conjugal, um dia nós teremos aqui. Logo, pode ser daqui 2 semanas, a programação nossa. Mas se a gente quer avaliar que noção, que consciência que eu tenho de vida social, é ver como que eu vivo no casamento. Com certeza. Né? É um termômetro para a gente perceber isso, né? Porque se eu sou egoísta numa comunidade pequena, casamento, sou egoísta também numa comunidade grande, sociedade. Sim. O trabalho, muitas das vezes, quando você não vive, não tem essa relação social dentro da sua própria casa, você não leva isso para o trabalho, você não leva isso no meio onde você está inserido. Então, essa busca por uma sociedade mais justa, ela vem de encontro com aquele momento de reflexão que você faz. E a reflexão partindo da espiritualidade, partindo daquilo que nós sempre tivemos dentro do nosso meio enquanto catequese, uma catequese social. Isso nos faz refletir muito, muito a respeito do que nós estamos vivendo. E quem não pratica a espiritualidade social, pratica a espiritualidade individualista, que aí ele vai ficar preso somente no eu. Eu creio que uma das coisas mais uma das coisas que responde isso aí é quando se faz uma dicotomia, uma separação entre corpo e alma. Então, a alma está ligada à espiritualidade e o corpo ao social. Mas a pessoa é corpo e alma, e espírito. Então, nada de separar. A antropologia teológica, falei bonito agora, né? A antropologia teológica fala que nós somos corpo, há uma corporeidade. E a corporeidade, na antropologia teológica, nos chama atenção para viver o integral da vida humana, inclusive do relacionamento social. Então, espiritualidade e vida social. Nós temos bem forte na nossa vida o convite para sermos de Deus,
mas ser de Deus e do seu projeto de reino. E o projeto de reino de Deus, para nós, é que a história humana seja transformada, ou esteja em comunhão com a vontade de Deus. Não tem como separar, né, a vontade de Deus da sociedade, né? Porque se Deus enviou Jesus Cristo para a redenção do seu povo, então não tem como fazer essa separação. E fica talvez seja muito difícil fazer essa separação, porque não dá, acho que na minha cabeça eu não consigo entender. Mas existem ideologias religiosas que separam. Até tem uma frase muito, sei lá, eu penso que é comum: igreja e política não se misturam. Ou você é uma coisa ou é outra. Então, tem pessoas e grupos que pregam isso. E não é só assim na teoria, às vezes até a teoria fica até bonita, mas na prática separa, né? Como você mesmo falou, não é nem tanto a terra nem tanto o céu, mas uma comunhão de vida. Quando Jesus veio ao mundo, ele não veio para julgar o mundo, ele estava no mundo para transformar o mundo, porque a redenção foi a redenção do mundo, das pessoas, da realidade humana, né? E isso nós temos muito claro na doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja nos finca com os pés no mundo, né? E enquanto muitos acham que encontrar Deus é fugir do mundo, é fugir desse mundo, não, encontrar Deus eu tenho que estar com o pé fincado nesse mundo, porque é nesse mundo que eu vivo, foi nesse mundo que Cristo veio. Cristo foi humano, como nós somos, sentiu frio, sentiu fome, sentiu sede, chorou. Então, não tem como dizer que a partir do momento que eu encontro Cristo, eu encontro Deus, eu saio desse mundo, ou eu não vivo as coisas do mundo. Não, as coisas do mundo nós estamos vivendo. É compreensível quando alguém começa a fazer um retiro, começa a ter um processo de conversão, fala: agora eu não sou mais do mundo. É compreensível porque é para dizer valores. Então, os valores apenas temporários ou secundários. Mas quando se pensa, agora não sou do mundo, e começa a se separar da realidade humana, daí é alienação. Eu não conto de onde, mas eu conto uma situação muito concreta. Uma vez um casal foi convidado para ser ministro da Eucaristia. E foram, de fato, foram. E depois um irmão da mulher veio falar comigo: padre, depois que a minha irmã e meu cunhado ficaram ministros, agora não frequentam mais a festa de família, não frequentam mais aquela alegria que tinha. Né? Parece que agora é pecado. Não, pecado é pecado, está dentro da igreja. Mas não quis mais participar daquela convivência familiar, social, porque agora eu sou ministro. Então é totalmente uma visão errada, no mínimo, alienada. Viver o social talvez seja muito confuso para muita gente, né? Porque as pessoas, quando têm uma boa interpretação do que é a sociedade, passam a viver de uma outra forma. A sociedade ela é onde acontece a transformação, é onde você pode se doar, receber doação. E quando você não vive isso, você se coloca num outro mundo realmente. Não tem muita explicação quando eu tento me separar. E aí, por conta de um espiritualismo, já muda até a figura, eu passo a viver um espiritualismo e não uma espiritualidade. Porque o espiritualismo, eu fujo. Eu vou fugir do mundo, eu vou fugir da realidade onde eu estou. A espiritualidade não. A espiritualidade, ela faz com que eu encare o meio onde eu vivo. Eu vou de encontro, principalmente com esse trabalho social que nós temos que ter. E esse trabalho social
ele pode ser mais discernido junto às comunidades a partir de uma formação. Esse bate-papo, com toda certeza, serve muito para instruir o povo, porque eu não posso ficar alienado. Porque quando eu me alieno a uma situação social, eu passo a viver o espiritualismo e não a espiritualidade. E Cristo, ele viveu a espiritualidade e não o espiritualismo, porque ele trabalhou em todos os meios e carregou com ele quais pessoas? Aliás, a dimensão social, política, econômica é que essas dimensões levaram Jesus à morte. Ele se entregou livremente, ele amou o mundo até a morte, foi obediente ao Pai, mas a consequência da morte também podemos traduzir com toda tranquilidade que o poder político, econômico, social, os grandes donos de terras, os latifundiários da época, os anciãos, no caso, que são chamados na Bíblia, no Evangelho, o contexto político-religioso não estava contente com a proposta de Jesus Cristo. Semana passada vimos que os profetas até são perseguidos e incompreendidos até pela própria família, né? Então tem essa realidade, né? Nós temos grandes profetas hoje que falam e vivem e são como que uma pedra no sapato de muita gente, né? Agora, teve um ano, não me lembro o ano que foi, a comissão sociopolítica, que você faz parte, e eu estou também na assessoria, realizamos um encontro com o tema autoestima. O que tem a ver? Eu entendi naquela época que se eu não tenho equilíbrio pessoal, não estou feliz e não descobri o significado da minha vida, eu sempre vou ter o outro como inimigo e vou ter o outro como objeto. Daí a vida social, a vida política, a vida de relacionamento, depende muito de cada um. Daí não é individualismo, é a responsabilidade individual, para que também o outro sinta e perceba em mim que eu sou responsável por ele e ele é por mim. Aquela famosa frase, cada um cuida da sua vida, não vale aqui, não é mesmo? Sim. Eu não tenho formação em psicologia, mas para a psicologia, a espiritualidade ela faz parte do ponto de equilíbrio do ser humano. Então, o ser humano que não tem uma boa espiritualidade, também não encontra o ponto de equilíbrio. Uma pessoa que não tem o ponto de equilíbrio, ela não consegue viver em sociedade, ela não consegue trabalhar o social. E talvez essa necessidade de encontrar a espiritualidade venha de uma forma meio que atropelada. E por isso que quando nós falamos nas formações, nós falamos nos estudos, que as pessoas têm que buscar sim uma boa formação, buscar estudos que mostrem esse ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio, como disse anteriormente, passa também pela espiritualidade. Não tem como fugir. Eu fico pensando com muita preocupação a evangelização da igreja, e inclusive a catequese, os catequistas, que têm um peso muito grande de formar consciência cristã. Se a evangelização, os nossos pastorais, os nossos leigos, os religiosos, os padres, se nós não tivermos uma boa formação de doutrina social da igreja, nós não vamos conseguir evangelizar bem, porque às vezes tem uma tendência de trazer as pessoas para a igreja. Isso não é evangelizar, pode ser consequência, mas a doutrina social da igreja nos leva a sair, né? O Papa Francisco tem falado de saída, uma igreja em saída, e o Papa, falando do Papa Francisco, ele trata de um assunto, um tema que ele criou, espiritualismo humano, né? Espiritualidade só no humanismo espiritual. Humanismo espiritual, isso é negativo. Quer dizer, eu quero viver uma vida espiritual na relação com Deus a partir de uma coisa, de uma necessidade pessoal apenas, uma satisfação minha e não nossa, né? Mas a doutrina social da igreja, que deve ser muito bem estudada, essa palavra do estudo, abre
abre um leque na cabeça da gente para a gente poder viver melhor a vida com Deus, a vida de oração e a vida de ação. Sim, não tem como falar de uma espiritualidade sem contextualizar um pouco mais. O Papa Francisco vem e nos mostra, né? Pobre para os pobres, a missão da igreja, né? É um prefácio do Papa Francisco e fala um pouco da igreja na América Latina. Por que pobre para os pobres? A igreja não tem que ser rica para os ricos, né? Porque ela trabalha junto com os pobres. E quem são os pobres? Os pobres são aqueles que mais necessitam do apoio da igreja. Quando nós vemos essa massificação da igreja, essa aglomeração, nós deixamos de trabalhar a igreja pobre para os pobres, que seria o grande contexto. E talvez lá atrás, após o Concílio Vaticano II, essa grande missão da igreja, que é a opção preferencial pelos pobres, nos faz pensar totalmente na questão social. O nosso cotidiano ele está muito perverso com relação à pobreza. As pessoas pensam no lucro, pensam no individualismo, pensam em crescer, atropelando o outro, e essa questão social fica muito para trás. Além do risco de, quando se pensa de pastoral social, pensa de distribuir cesta básica, pensa de uma assistência imediata. Isso também. Mas eu tenho assim, uma reflexão muito profunda que nós podemos fazer das pessoas mais pobres que nós um objeto. Porque eu estou ajudando uma pessoa mais carente e daí eu lá no inconsciente ou até conscientemente, ó Deus, me abençoe, eu estou sendo bonzinho, estou sendo solidário, eu estou ajudando as pessoas. E de repente você ajuda uma pessoa e aquela pessoa, sem julgamento, aquela pessoa vai e assalta a sua casa. Nossa, mas porque a pessoa sendo mais carente e desprovida de recursos, não quer dizer que seja mais santa. Mas eu uso o termo mais santo, com certeza não, ou mas lascado sim. Então é uma maioria do nosso povo que a igreja precisa cuidar, e para isso o Papa Francisco fala de ser igreja pobre junto dos pobres. É muito concreto. Né? Eu faço lembrar, Luciano, de Mateus 25, porque a espiritualidade nossa, ela é bíblica, ela é cristológica, é trinitária, ela é eclesial, etc. E partindo da Bíblia, o texto do Evangelho tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, vinde benditos do meu Pai. Então mostra a bem-aventurança, os abençoados de Deus, porque souberam dar alimento, não só alimento físico, mas também, e souberam ser solidários com aquele que precisava, vendo o rosto de Cristo, naquele rosto que sofre. Então, Mateus 25, leia lá. Né? É muito interessante o sofrimento que nós encontramos hoje, com esse aumento da miséria. Infelizmente, o nosso país teve um aumento considerável no número de miseráveis. Com toda certeza, é um trabalho político-social que vem sendo feito por alguns governos que não têm essa relação com o pobre, mas querem sim explorar a pobreza para fazer com que os ricos tenham mais. E quando você explora a pobreza, com toda certeza você mata sonhos, você tira vidas, você causa tanta atrocidade no meio social que as futuras gerações, com toda certeza, se perguntarão: poxa, mas nessa terra correu leite e mel? Então é uma situação bem difícil até mesmo de imaginar, porque nós vivemos vários momentos, né? Até lembrando aqui um texto da campanha da Fraternidade
de 1995, onde o texto base retrata até um pensamento, né, uma poesia do Manuel Bandeira, onde ele diz assim: vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, poder imaginar isso, que nós ainda temos pessoas buscando sua alimentação no lixo, pessoas buscando a sua alimentação nas migalhas que caem da mesa dos ricos. Isso é muito, muito difícil, sabendo que nós vivemos num país muito rico. Mas esses pobres não existem, nós não os vemos, são invisíveis. E além do mais, que os mais pobres são colocados nas periferias, o centro da cidade não pode ter lugar nenhum. São escondidos. Mas são escondidos, são tirados debaixo das pontes, etc., né? Porque não podem enfeiar a cidade. Mas a situação é muito, muito complicada mesmo. O fato é que a vida espiritual, ela entra no contexto de vida de relacionamento humano. Eu creio que o mais triste de tudo é quando alguém participa da igreja, da comunidade, tem uma experiência religiosa e depois começa a falar assim: não, mas isso aqui é a vontade de Deus, não, Deus que quis assim. Ou pior ainda, né? Ele é vagabundo, não quer trabalhar. E pode ser verdade, Sim. Pode ser verdade, mas quando se trata de vida social, temos que olhar as estruturas sociais também, que ou ajudam ou atrapalham a vida pública, né? E a igreja tem a obrigação, pela sua fé em Jesus Cristo, pela sua convicção sobre o reino que é definitivo, de ser um sinal profético no meio de toda a estrutura, seja econômica, seja educacional, seja ambiental, em todas as dimensões, né? Isso, então, é o nosso tempo de hoje, espiritualidade e vida social, que deve estar abrangendo a pessoa na sua responsabilidade, na sua consciência cristã e na cidadania, sobretudo. Sim. Não sei quanto tempo nós ainda temos de conversa. 27 minutos de conversa, temos que encerrar agora. Então, a frase que eu quero deixar é: vou plantar na terra a semente do Deus da vida. Porque o Deus da vida é aquele que pode nos dar uma espiritualidade bem para os dias de hoje, aquela espiritualidade onde nós vamos caminhar junto com a sociedade. Aí eu espero que a natureza nos dê essa força, porque vamos colocar lá a semente do Deus da vida. Perfeitamente. E sem falar que Deus sendo semente, Deus é semente, né? É uma semente que deve brotar em nós e no outro. A semente da palavra, a semente da verdade, a semente da justiça, do próprio Deus, que é Deus. Então, como cristãos e como pessoas humanas do bem, somos responsáveis pela construção do mundo. Pois é, nós temos que encerrar. Luciano? Passa rápido, não? Vai longe, né? Eu concluo dizendo que tudo que nós conversamos aqui é por causa do Evangelho. Não é uma ideologia, é um ideal vivido por Jesus Cristo, realizado por Jesus Cristo, que a igreja deve ser seguidora, discípula e mestra, testemunha. Nós, como igreja, devemos viver a vida espiritual numa experiência profunda, mística, mas nunca separados da realidade que a gente vive. Porque se alguém está separado, está matando o Evangelho. Quem quer viver separado, vida social e vida espiritual, está matando o Evangelho. Porque os apóstolos da igreja e muitos santos e muitos homens e mulheres ontem e hoje conseguiram viver isso e se deram bem, apesar de toda a perseguição que pode acontecer. A perseguição nesse momento talvez faça parte, né, de quem vive com muita clareza a espiritualidade de Jesus Cristo. Que é exigente. Então, nós estamos chegando ao fim, infelizmente.
né? Muito obrigado, Luciano, pela sua presença aqui, né? A casa sempre é sua, você também faz parte da equipe Leitores. Eu que agradeço essa oportunidade de bater esse papo. Acredito que em outros momentos aí, talvez, né, não sei como que está toda essa agenda também. Acho que é um momento bem gostoso, dinâmico e propício para se trabalhar essas questões. Quem sabe num outro momento a gente volta para bater a papo. Deixe sua agenda aberta. Nós vamos agora fazer uma oração que é tirada da oração eucarística que nós rezamos na missa, que é um convite para rezar a realidade que vivemos a partir de Deus. A oração é assim: dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos. Fazei que, a exemplo de Cristo e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles. Vossa Igreja seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança de um mundo novo. Amém. Então, a você que está em casa, ou no trabalho, em qualquer lugar, receba de Deus a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, que esta bênção permaneça para sempre. Até semana que vem.